Voltei, estava sentindo minha falta? Tem alguns dias aí que a gente não tem live, pelo menos uns 3 dias, né? Peço desculpa a vocês por isso. Mas por que que a gente não tá tendo live, mano? Porque, enfim, eu viajei pra Fortaleza, passei por uma situação, expliquei pra vocês e tal, que foi muito complicada. Mas hoje a gente voltou, tá? E a gente vai falar sobre relações de trabalho que adoecem. Eu desconheço muitas que não adoecem. Eu conheço mais que adoecem do que não adoecem. Inclusive, eu venho pesquisando. Eu acho que a minha pesquisa em algum momento vai precisar falar sobre relações de trabalho, porque, enfim, não vou falar porque eu não vou dar aqui o. Porra, não posso. Mas, o que que acontece? O trabalho adoece, mano. Como que o trabalho adoece? Por que que adoecer no Brasil? Por que que trabalhar no Brasil é tão adoecedor? Por que que isso acontece? Quem vai trazer pra gente hoje essa discussão é ele que está sempre presente no canal, que é uma figura ilustre, ilustríssima, que tem um canal maravilhoso, nosso queridíssimo Colunas Tartãs Maxwell. Ai, ai, Maxwell, bota. Tirando a roupa na Avenida Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo. Olha a imagem agora. Olha a imagem, amigo. Na entrada de um banco, ele acabou provocando isso aí, a entrada ficou interditada por causa do peladão. A polícia foi chamada e o homem acabou sendo detido. Nós Olá, ainda não cara. sabemos que tipo de protesto ele estava fazendo, Lombardi. Ó, o cara, não sei se você sabe disso, mas isso aconteceu, isso é verídico. Tem vídeo aí, tá? Tem vídeo aí falando, tem um vídeo que tá falando aí, não sei se você conseguiu perceber, mas no vídeo que tá mostrando aí, exatamente, no vídeo que tá mostrando, tem uma pessoa pelada. Pelada. No meio da Faria Lima. No vídeo que tá mostrando, tem uma pessoa pelada no meio da Faria Lima. Isso foi amplamente noticiado. E qual que eram as pretensões dessa pessoa? É difícil a gente dizer. Quem é que vai dizer pra gente? Ele mesmo. Colunas Tartãs. Você conhece, Lombardi? Eu não conheço. Será que ele tentou entrar numa agência bancária e fica naquela, quando você vai, volta porque tá não sei o quê. Volta porque não tem mais o quê. Volta porque não sei o quê. Volta, então eu tiro tudo e entro. Será que é isso? Acabei de receber informação aqui, o nosso pessoal é muito rápido. Ele foi demitido. É um protesto? Foi um protesto. Vocês vão me deixar sem nada? Então tá bom, já Mas, que querem me deixar sem nada, eu vou tirar a roupa. Esse protesto O homem foi demitido, ao que tudo indica, teve um surto depois da demissão e acabou ficando pelado na Faria Lima, que é Eu acho que assim, quem nunca foi demitido e ficou com vontade de ficar peladão, né? Quem nunca foi demitido e teve vontade de dizer assim, puta merda. Quem nunca foi demitido e teve vontade de, porra, tá ligado? Então o bagulho é louco. Uma forma de... Eu não sei, porque assim, os caras falam que a Faria Lima, eu não sei muito bem, nem direito o que é, né? Mas assim, é uma região de São Paulo que é uma região que tem muita grana, isso eu tô ligado. E além de ser uma região que tem muita grana, eu acredito que a cobrança em cima dessas pessoas não deve ser uma cobrança tranquila, né? Eu sei também que da Faria Lima tem muitos herdeiros lá. Então tem muita gente ali que é herdeiro, que não tem cobrança, senão que vai lá só pra bater o ponto, pra dizer que foi, depois sai fora. Então eu sei disso também. Mas tem que ver se é o caso desse querido. Colunas Tartas, fala pra gente. é uma rua, uma avenida, aliás, muito famosa em São Paulo, onde você tem várias empresas do mercado financeiro. E os dois apresentadores ali, os dois animadores de torcida, ficaram tirando sarro do rapaz. Pouco me interessa a galhofa sobre essa situação, mas eu acho que ele é um mote interessante para falar sobre um texto chamado Trabalho Sinônimo de Adoecer. Esse texto é de Eric Gomes e saiu no site Outras Palavras. De início é necessário falar que no Brasil, em 2024, a gente teve mais de 470 mil afastamentos por adoecimento mental que foram registrados. Representa um aumento de 68% em relação a 2023. E para além dos dados quantitativos... E aí, mano, você tem uma geração... Essa discussão, ela tem chegado, né, eu acho, né? Que é assim, de uma geração que já... Eu vi um vídeo, inclusive, de um cara falando assim, porque... eu recebi aqui pessoas e as pessoas de 25 anos vieram com os pais e além de vir com os pais foram pessoas que, tipo assim, o cara foi aprovado, pediu demissão 1 hora depois, porque não aguentou o trabalho. Teu filho não aguentaria, cara. Teu filho nem trabalha, porra. Teu filho não vai com o pai pra uma entrevista de emprego porque ele não precisa trabalhar.
Ah, mas é porque na minha época eu fui sozinho fazer a entrevista de emprego e eu tinha 13 anos de idade. Tu acha isso certo? Uma pessoa de 13 anos de idade não fazer um trabalho colocando a mão dentro de uma máquina? Tu acha isso correto? Porque se tu achar, tem que investigar a tua empresa. Porque se tiver criança trabalhando com 13 anos de idade aí na tua empresa, supostamente tu tá cometendo um crime. Né? O Colunas Tortas demonstra como que o corpo reage à própria exploração neoliberal do trabalho. Demonstra as contradições que são próprias do capitalismo contemporâneo dentro do corpo do trabalhador. 64% desses trabalhadores afastados são mulheres com uma idade média de 41 anos. Afastadas principalmente por ansiedade e depressão. E aqui a gente tem um cruzamento, uma intersecção entre uma estrutura patriarcal e uma estrutura capitalista, econômica, de exploração do trabalho. Isso porque a divisão do trabalho acontece de maneiras diferentes a depender do sexo. E no caso das mulheres, acaba tendo aí uma jornada dupla, tripla de trabalho. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas. Tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente... Ô Colunas, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô com um problema nas costas, tá ligado? Eu tô com um problema na lombar. Se eu entrar na tua comunidade, vai ficar tudo certo? Ou minha coluna vai continuar torta? Covarde. Covardes! A gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O Eric vai dizer que é possível entender esses adoecimentos como uma forma não organizada, difusa, de resistência às altas explorações do trabalho. E aqui talvez eu mudaria a palavra, talvez eu não colocaria resistência, até por esse perfil aqui ser lotado de conteúdo Foucaultiano, e a palavra resistência ela vai para um outro caminho, mas talvez eu diria o seguinte, é uma manifestação de um limite. De um limite do corpo frente a um capitalismo no Brasil cada vez mais desregulamentado na relação trabalhador-patrão e flexibilizado, em que se diminui o proletariado especializado ou então contratado formalmente e se aumenta o subproletariado. E a resposta estatal frente a isso foi a criação de regulamentações em que a própria empresa se torna responsável por fazer, por sua vez, processos de entendimento para saber mais sobre a saúde psicossocial dos trabalhadores. Trata-se da atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, que pode gerar até mesmo uma multa de R$500 até R$6.000 para o empregador. No entanto, aí, nosso queridíssimo mano Colunas Tortas falando sobre a relação de trabalho exploratória que faz com que o nosso corpo ele se veja limitado a ter uma vida social que seja minimamente satisfatória e que seja digna também, né? Que eu acho que tem esse lance de você ter uma dignidade de ocupar a vida social. Porque você vai... Quando você tem tempo demais de trabalho, mano, você trabalha... Porque o tempo de trabalho não é só o tempo que você está desprendendo ali naquelas 8 horas ininterruptas. Aliás, ininterrupta não dá porque você tem uma hora de almoço. Nas empresas que dão uma hora de almoço, que tem umas que nem dão, só dão 30 minutos, 15 minutos. Então você tem todo um tempo ao entorno do tempo do trabalho, que é um tempo em função do trabalho. O tempo em função do trabalho toma muito tempo da sua vida, porque você vai ter 8 horas de trabalho, mas você tem mais horas de almoço, 8 horas de trabalho, 4 horas dividido num dia, 1 hora de almoço, volta, dá 9 horas de trabalho, mais o tempo de locomoção, mais o tempo de preparação. Mais o tempo de descanso que passa a ser um tempo em função do trabalho. Então sua vida toda passa a acontecer em função do trabalho. Então o trabalho passa a ser a centralidade da vida. Porque você vai para um lazer. Por quê? Para você ter um mínimo de satisfação na sua cabeça, no seu corpo, de descanso, para que quando você volte a trabalhar, você tenha a possibilidade de produzir mais, porque você vai estar com o corpo e com a mente descansada. Então até a atividade do lazer deixa de ser sobre a satisfação, mas passa a ser sobre um momento de se recarregar. Inclusive a gente fala sobre isso. Aqui é o momento de você recarregar as suas energias. Recarrega minhas energias e eu sou uma bateria? Você é uma bateria. Você é uma bateria que faz o grande celular do mundo, que é o capitalismo, funcionar. Então o que você faz? Você tira, você recarrega aquela bateria,
Você tá tudo direitinho. Nossa, eu vou conseguir trabalhar direito agora. Então até o tempo de lazer passa a ser um tempo em função do trabalho. Todo o tempo passa a ser um tempo em função do trabalho. Todo o tempo passa a ser um tempo em função da produção. Então, se todo o tempo é um tempo de produzir, todo esse tempo é um tempo infinito. Não tem ciclo nesse tempo, porque a produção é infinita. Ou a gente não vive num modelo de produção que é infinita. Então, o tempo passa a não ter mais final. E não ter mais início. Não tem ciclo mais. Não tem mais as cerimônias de encerramento. Então, o tempo é só uma coisa retilínea, uniforme, em que a gente dispõe desse intervalo entre um início e um final, que não tem mais início e final, então não tem intervalo. Você só dispõe desse espaço. E enquanto você dispõe desse espaço, você vai produzindo e produzindo e produzindo. Então olha como a concepção do tempo e a relação que a gente tem com ele se vê comprometida em razão da relação que a gente tem com a produção no modelo de vida, no modo de vida e gestão da vida neoliberais. Então é uma questão que precisa ser discutida. Porque a gente não tem mais ideia de quando começa e quando termina uma coisa. A gente não tem mais noção do que é o tempo, porque não há mais tempo. Tá ligado? E até o tempo de descanso, ele passa a ser um tempo que é em função do trabalho. Porque você descansa para quê? Qual é o seu tempo? O tempo de descanso. Descanso de quê? Do trabalho. Da canseira que o trabalho dá. Da exaustão que o trabalho dá. Então não é tempo de descanso, é tempo em função do trabalho. Então não tem mais tempo, não tem mais outro tempo que não seja em função do trabalho. Isso é extremamente problemático. E além de ser problemático, isso acontece em um modelo de sociedade que essencializa o trabalho a um modelo correlato a um modelo de produção infinita. Porque o trabalho, historicamente, o trabalho, em todas as suas manifestações, de todas as suas singularidades, em cada lugar em que ele foi possível de ser observado, não necessariamente foi um trabalho que era correlato a uma produção infinita. É o modelo de produção capitalista que captura a noção de trabalho, essencializa e reduz essa noção de trabalho a uma produção, a fim da garantia do lucro. Então, nas outras experiências de trabalho, nas sociedades humanas, até a noção de trabalho não podia ser dissociada da noção de experimentar a vida, não podia ser dissociada da cultura, não podia ser dissociada de uma expressão que traduzisse aquela comunidade como uma coletividade, uma singularidade disposta num território. Então, a noção capitalista captura o trabalho e diz assim, agora você vai ser útil para nós, para que a gente consiga enriquecer. Porque o trabalho não é capitalista. Muito pelo contrário. O que as experiências culturais nos afirmam, quando a gente recorre aos povos originários para compreender como que eram as noções de trabalho, o trabalho fazia parte da cultura, o trabalho fazia parte do cotidiano, o trabalho fazia parte da vida, o trabalho estava envolto de significados que eram marcadores de reconhecimento para essas populações. Então, essa noção de trabalho que essencializa a produção humana a fim do lucro é parte desse capitalismo. É parte. E eu diria que, inclusive, é uma parte essencial desse capitalismo. Então, quando o Marx diz, por exemplo, que a gente precisa que para a gente conceber um modelo alternativo a esse a gente precisa, e ele fala isso nos manuscritos de 44, a gente precisa superar o trabalho alienado, ele está falando do trabalho alienado ao lucro. Não do trabalho como trabalho. O trabalho vai existir, gente. Tem como, o trabalho sempre existiu. Sempre existiu. Aí eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, porque o trabalho nasce, a noção de trabalho nasce do termo tripalium, que foi utilizado no Egito, para não sei o que, o trabalho no Egito nasce desse jeito, tá? Pode pegar essa noção e universalizar ela para dizer que todo o trabalho foi... Não, tem alguns outros povos originários que o trabalho tem um outro significado. Então não é que o trabalho vai deixar de existir, o trabalho vai deixar de ser alienado ao lucro do grande capitalista. Então é isso que precisa ser superado para que a gente chegue no novo modelo. Tarará, 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 né? Colunas tantas, bata, colunas, bata. Perceba, esse tipo de ação não atua nas estruturas do problema, mas ele tenta remediar um problema a partir de algo ali muito paliativo. Esse fenômeno é entendido também enquanto uma economia moral frente às relações de produção, frente às relações sociais de produção. Uma economia moral em que o corpo demonstra uma inadequação e uma má avaliação
do que são as condições de trabalho a partir de seu adoecimento. Em outras palavras, é uma reprovação que acontece para a própria sobrevivência. E aí você tem uma soma de inúmeras situações que acabam culminando nisso. E essas inúmeras situações vão desde pressões financeiras, desde uma alta responsabilização pela própria vida, passando por péssimas condições laborais. A alta responsabilização, na prática, é um abandono estatal do trabalhador enquanto trabalhador e do cidadão enquanto cidadão, que no fundo é um resultado da flexibilidade que existe nas relações entre patrão e empregado. E junto a isso permanece o mito do trabalhador que é um self-made man e que precisa ser super produtivo, super disposto e proativo, além de ser resiliente frente às péssimas condições que vai enfrentar no dia a dia. Essa exigência que se instala na subjetividade do trabalhador entra em contradição com a realidade do dia a dia de trabalho e com a possibilidade de suportar um dia a dia de trabalho o ano inteiro. E, portanto, o adoecimento em massa, ele não revela somente uma crise de saúde pública, mas também uma crise profunda nas relações de trabalho contemporâneas. Tudo bem? Olha aí, nosso mano, Coluna Store. Tá? Você que está me assistindo, curte esse vídeo, comenta, compartilha esse vídeo, tá certo? Usa meu cupom COFARD lá na Growth para você ter desconto. E hoje de noite vai ter live, tá ligado? Que ontem não teve, pá. Depois eu conto essa história direitinho para vocês. Ô Dorival Júnior, porra, tu tá de saco.